Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Fernando Gelim. Mais um domingo, dia do Senhor. Convido você a orar comigo. Santo Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, pela tua soberania, tua graça, tua misericórdia. Peço perdão pelos nossos pecados. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento teu para falar ao teu povo que me escuta, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Fortalece o teu povo, edifica o teu povo, fala aos corações, glorifica teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês, né? Faz tempo que a gente não se reúne junto na igreja por conta dessa pandemia, mas nós podemos ter a confiança e a certeza de que nada disso foge dos planos de Deus. O nosso Deus é soberano, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então nós podemos aprender até mesmo muita coisa ao longo desse período difícil. Por exemplo, nós temos valorizado talvez mais o culto doméstico, valorizado até mais as nossas assembleias, nossos cultos públicos, né? Talvez você também esteja sentindo saudade, assim como eu, dos cultos públicos na igreja, a espiritualidade no seu lar, né? Nós refletimos a respeito das coisas eternas, a respeito da brevidade da vida, né? De nós pensarmos nas coisas lá do alto, o amor ao próximo. Então, tem muita coisa que nós podemos até mesmo amadurecer num período difícil. Então, nesse momento, não se desanime, não fique ansioso demais. Pelo contrário, fortaleça ainda mais o seu relacionamento com Deus, fortaleça as suas orações, a sua meditação na palavra, o seu culto doméstico aí com a sua família. Confesse a Deus os seus pecados, interceda por outras pessoas, ore pelas autoridades do país, né? E confie em Deus. Tem uma frase de A.W. Pink que eu li um dia desse, que disse o seguinte: nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus, né? Então, Deus está no controle, nossa vida está nas mãos dele. Claro que nós vamos tomar todas as precauções que estiverem ao nosso alcance para enfrentar, para nos prevenirmos em relação a esse vírus, mas a gente não tem que ficar ansioso demais. Confiar em Deus, vamos confiar no Senhor, vamos orar, colocar diante dele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, lançando sobre o Senhor através da oração, certo? Então, se nós confiamos no Senhor, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? Então, com o Senhor nós podemos enfrentar o que for. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, todos os nossos dias estão escritos no seu livro, certo, meus irmãos? Nem mesmo um passarinho cai sem o consentimento do Senhor, quanto mais nós que somos seus filhos, nossa vida está nas mãos dele. Fiquem em paz no Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ter um intervalo nas nossas mensagens sobre Daniel, para nós tratarmos sobre um tema específico, certo? Nesse período do ano, as pessoas costumam celebrar a Páscoa, né? Essa data em muitos lugares se tornou uma data simplesmente comercial, na qual as pessoas trocam ovos de chocolate, mas devido a essa pandemia, né, grande parte das docerias estão fechadas, os coelhinhos foram deixados de lado. Isso pode até mesmo ser providencial para nós lembrarmos do verdadeiro significado da Páscoa, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? A Páscoa, na realidade, meus irmãos, é uma festa judaica. A Páscoa deriva da palavra hebraica Pesach, ou Passat, eu não sei pronunciar muito bem. Significa passar por cima. De respeito ao episódio narrado no livro de Êxodo, quando a 10ª praga atingiu o Egito, o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus, nas quais os israelitas haviam sacrificado um cordeiro sem defeito e aspergido o sangue daquele animal nos batentes laterais e no alto das portas. Quando o anjo da morte via o sangue do cordeiro, ele passava daquela casa.
Naquela noite, os primogênitos do Egito foram assolados com a morte, ao passo que os israelitas escaparam com vida, devido ao sangue do Cordeiro. Nessa noite, os judeus saíram do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão, e a Páscoa se tornou um memorial entre eles desse importante evento. Sendo assim, anualmente, um cordeiro deveria ser sacrificado e comido com pães sem fermento e ervas amargas. Nós notamos isso em Êxodo, no capítulo 12. Então, essa era a Páscoa dos judeus, né? Um cordeiro sem defeito teve que ser sacrificado, né, para que o sangue dele fosse passado nos umbrais, nas laterais da porta, e o anjo da morte passaria daquela casa, e o primogênito dentre os israelitas não morreria. Nós já temos estudado, meus irmãos, que o Antigo Testamento está repleto de sinais, figuras, sombras, tipos que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso, por exemplo, que João Batista, quando vê o nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou até mesmo o próprio apóstolo Paulo chama o nosso Senhor Jesus Cristo de nosso Cordeiro Pascal, em 1 Coríntios 11, 23. E João, no Apocalipse, ele relata assim, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então, a festa da Páscoa, portanto, era uma sombra do Cristo vindouro, né? John Sittema apresenta alguns detalhes sobre como essa festa apontava para o Messias. Eu vou ler um trechinho do seu artigo. A Torá exigia que os cordeiros selecionados fossem colocados à exposição pública durante 4 dias, para certificar-se de que eram imaculados. Jesus, da entrada triunfal, se apresentou a si mesmo no templo durante aquele período exato para cumprir aquele mesmo propósito. Ele se submeteu às provas realizadas pelos fariseus, herodianos, saduceus e escribas. Foi julgado diante do sinédrio de Pilatos e comprovou ser imaculado. Este é o meu corpo, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. São as sentenças chaves da ceia do Senhor, mas foram proferidas durante o sede pascal. Os alimentos e o verdadeiro êxodo se acham em Jesus. A Páscoa era tanto uma festa familiar como comunitária. O cordeiro escolhido para a nação era amarrado num poste no pátio do templo às 9 horas da manhã, no dia da Páscoa, e imolado publicamente às 3 horas da tarde. Assim também aconteceu com o nosso Senhor, pregado na cruz às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde, assim como o animal de 4 patas morria em liturgia, que concluía: está terminado. Por que estes detalhes são importantes? Porque no âmago da morte de Jesus, em contrário à teologia popular egoísta, não é meramente quanta dor física ele suportou por mim. Antes é o que Deus realizou por meio da morte de Jesus. A resposta se acha nas figuras envolvidas na Páscoa. A história da Páscoa começa com estas estranhas palavras: este mês vos será o primeiro mês do ano. Com a Páscoa, Deus formula o calendário dos judeus. A antiga vida deles como escravos estava acabando. Uma nova vida como filhos começando. A morte de Jesus anunciou o mesmo, mas em uma escala muito maior. Paulo declara: fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, Romanos 6,5. Mas ele também exulta: tragada foi a morte pela vitória, 1 Coríntios 15,54. A morte com M maiúsculo, não somente a morte física, pessoal, mas o reino devastador do pecado sobre o mundo do primeiro Adão foi vencido na cruz de Cristo. Se no reino da morte foi vencido na cruz, onde surge o novo? Surge na ressurreição de Jesus, na festa das primícias. As origens dessa festa do Antigo Testamento eram agrícolas. Os primeiros feixes eram trazidos ao tabernáculo para compartilhar a bondade de Deus com os pobres estrangeiros.
mas a festa sempre inclinava Israel a olhar para a frente, com os pobres estrangeiros. Mas a festa sempre inclinava Israel a olhar para a frente, anunciando o dia em que toda a vida seria novamente muito boa, como antes havia sido. Paulo usa a linguagem de festa para explicar isto. Visto que a morte de Jesus venceu a morte, também com o segundo Adão, a ressurreição fez surgir uma nova criação, um reino de graça. Cristo é as primícias deste novo mundo. Ressuscitados com ele, nós que temos as primícias do Espírito também somos as primícias da nova criação. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Assim como os primogênitos dos judeus sobreviveram no Egito por conta do sangue de um cordeiro sem mácula, os cristãos são salvos da condenação do pecado pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Charles Spurgeon afirmou, não há, repito, mais uma vez, o menor átomo de poder salvífico em qualquer lugar, senão no sangue de Jesus. Portanto, nesse domingo de Páscoa, durante esses momentos difíceis que nós estamos passando de pandemia, em que se procura cura para uma doença terrível, podemos lembrar de uma cura ainda mais importante, de uma doença ainda mais terrível, a saber, o pecado. O pecado é a pior doença e a única cura é Jesus Cristo. Vamos observar um texto bíblico que resume brevemente a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vamos refletir um pouco nesses preciosos assuntos. No final da carta de Paulo aos Coríntios, no seu penúltimo capítulo, capítulo 15, o apóstolo vai começar a tratar a respeito da ressurreição, para corrigir alguns entendimentos equivocados que existiam sobre esse assunto. E ele começa fazendo um breve resumo do Evangelho. Quando ele diz do versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. O apóstolo vem trazer à memória dos irmãos algo que eles já conheciam, o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, nosso Deus e Pai. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos, capítulo 1, verso 6. É uma mensagem que não pode ser modificada, não pode ser adulterada pelos homens, como o apóstolo Paulo adverte em Gálatas, no capítulo 1, quando ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo admoesta a reterem a palavra tal como ele havia pregado, pois existe o perigo de falsos mestres modificarem a mensagem do evangelho a ponto de pregarem um outro evangelho que não de Cristo. Portanto, o apóstolo resume e relembra as boas novas que recebeu do Senhor e entregou fielmente aos coríntios. Ele vai dizer o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo, como um garçom, não pode alterar o prato do chefe, como apenas entregar. Um garçom ele não vai mexer na receita, ele não vai alterar o prato do chefe de cozinha, ele só vai entregar. Assim como o arauto, ele não pode modificar a mensagem do rei, ele simplesmente entrega a mensagem que recebeu. Da mesma forma, o apóstolo Paulo entregou a mensagem que aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele afirma em Gálatas, no capítulo 1, verso 12, quando ele vai dizer o seguinte: porque eu não recebi, nem aprendi
de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo falou nesse mesmo livro sobre a ceia do Senhor, ele também explicou dessa maneira. Ele disse o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Em Judas, por exemplo, no versículo 3, os crentes são exortados a batalhar pela fé, batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós somos chamados não para criar um novo evangelho, não para inventar pólvora. Nossa tarefa consiste em transmitir com fidelidade a mensagem que nos foi entregue, as boas novas de salvação em Cristo. Paulo prossegue demonstrando no que consiste essa mensagem. Então nós vamos observar os nossos 3 pontos aqui da pregação de hoje. Primeiro, a morte expiatória de Cristo, sepultamento, ressurreição. Começando com a morte expiatória, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Você pode ler 1 Coríntios 15, verso 3. Então o apóstolo começa falando a respeito da morte expiatória de Cristo. Cristo morreu no lugar de pecadores, mesmo sem ter cometido crime algum, pecado nenhum. Ele ofereceu-se como um sacrifício perfeito a Deus para expiar, para pagar o preço por nossos pecados. E isso aconteceu em cumprimento ao que já havia sido anunciado lá atrás nas Escrituras, no Antigo Testamento. Um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele explica que esse resumo é fundamentado nas Escrituras. Em 3 versículos, Paulo usa 2 vezes a expressão segundo as Escrituras, para demonstrar que o Evangelho está arraigado no Antigo Testamento e emerge dele. Como nós lemos aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Como nós já temos estudado, meus irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. O Novo testifica que ele veio. É uma frase de Nehemiah Cox, um batista do século 17, se eu não me engano. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo testifica que ele veio. Então, no Antigo Testamento já existiam profecias acerca da morte sacrificial de Cristo, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então, toda a sua vida, a sua obra tinha sido apontada, prefigurada no Antigo Testamento. O Kistemaker, ele prossegue dizendo o seguinte: com sua referência ao Antigo Testamento, Paulo aponta para a profecia de Isaías. Geralmente a gente lê logo Isaías 53, que falei sobre o servo sofredor. O profeta relata que o Messias, ungido de Deus, o servo sofredor, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías escreve ainda que nossos pecados foram colocados sobre o servo e que ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de seu povo. Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Salmo 22 e de Isaías 53. Quando instituiu a ceia do Senhor, Jesus deu expressão verbal à doutrina de que o Messias morreu pelos pecados de seu povo. Ele disse: este é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O conceito por nossos pecados, essa palavra por nossos pecados, essa frase, ocorre em outros lugares nas epístolas de Paulo. E aqui ele cita Romanos 5:8, Romanos 8:32, Gálatas 1:4, Efésios 5:2, Tito 2:14. Nessas passagens, a preposição grega por expressa a ideia de Jesus tanto nos ser nosso representante como o nosso substituto. Em suma, Cristo não só nos representa diante de Deus, mas também toma o nosso lugar, morrendo na cruz por nossos pecados. A cláusula Cristo morreu por nossos pecados é o resumo doutrinário da expiação. Como nosso substituto, Cristo morreu para satisfazer Deus e corresponder às demandas da lei. Como nosso advogado, ele efetuou a reconciliação e nos tornou
tornou justos diante de Deus. Como nosso mediador, ele estabeleceu uma nova aliança e aceitou-nos como sócios. E como nosso Salvador, ele nos concede vida eterna por meio da fé nele. João 3,16. Quando Jesus encontrou-se com os discípulos no cenáculo, no domingo de Páscoa, ele lhes disse que tudo o que estava escrito nas Escrituras sobre ele teria de ser cumprido. O Antigo Testamento declara que Cristo sofreria e que ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele conta, por exemplo, com seus discípulos no caminho de Emaús, ele conta a eles o que a seu respeito está escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas, ou seja, em toda a Escritura do Antigo Testamento. Você pode ler isso em Lucas 24, o versículo 27. No Antigo Testamento, como nós já vimos, nós lemos sobre o servo sofredor. Leia todo o capítulo 53 de Isaías, por exemplo, quando fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Paulo, em Atos 17, do 2 ao 3, arrazoou por 3 sábados acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E ele dizia: ele é o Cristo Jesus, a quem eu vos anuncio. Então, em sua carta aos Romanos, também no capítulo 1, do 2 ao 3, ele afirmou sobre o Cristo, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, toda a Escritura dá testemunho dele, aponta para ele, fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, naquele contexto em Corinto, havia falsos ensinos relacionados à ressurreição. Por exemplo, no versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: ele fala: afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Nos dias de hoje também há muitos falsos ensinos, meus irmãos. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que estava falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, colocando o nosso Senhor Jesus Cristo, contra a própria Escritura, dizendo que só algumas poucas partes da Bíblia falavam dele. Foi um absurdo, meus irmãos. Então, hoje em dia, também existe um falso ensino de pessoas que não creem na inerrância da Escritura, que não creem na inspiração, não creem na suficiência, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, geralmente, às vezes, são pessoas até mesmo famosas, alguns desses jovens pregadores novos que estão surgindo por aí, que surgem com alguns conceitos muito equivocados, meus irmãos. Mas esse ensino é perigoso, é um ensino destrutivo e é um ensino herético, meus irmãos. Porque ir contra as Escrituras é ir contra o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio ensino e o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que em João 5,39, o Senhor Jesus Cristo afirmou que as Escrituras testificavam dele mesmo. Em Mateus 5,18, ele afirmou que nenhum ia um tio passaria da lei sem que tudo se cumprisse. Em Mateus 4,4 é interessante, quando ele está rebatendo Satanás, ele fala por várias vezes: está escrito, está escrito. Ele chega a dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Se o próprio Senhor Jesus Cristo tinha a Escritura como autoridade, quem somos nós para rebaixar a palavra de Deus? Como nós vimos em Lucas 24, o próprio Senhor destacou que a Escritura testificava a seu respeito. Cristo ele não está somente em algumas partezinhas da Escritura, como alguns querem dizer, toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Como eu falei, o Antigo Testamento aponta para o Messias que viria. Toda a Escritura. Cristo Jesus é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou contra Deus, o segundo Adão obedeceu a Deus perfeitamente. A morte veio pelo primeiro Adão, a vida eterna pelo segundo Adão. Como foi nos dias de Noé, serão nos dias de Cristo.
né? Então, aquele que estava na arca, né? Aquele que foi salvo do dilúvio, né? Aqueles que estão em Cristo que serão salvos da condenação. Cristo Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Cristo Jesus é o que cumpre a lei de Moisés, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Cristo Jesus entrou não no santo dos santos do tabernáculo terreno, mas à destra de Deus. Toda a escritura é importante, testifica dele. O Antigo Testamento é cheio de cerimônias e sombras que apontavam para Cristo. Que Jesus é o descendente de Davi, que se assentaria no trono. Todo o Antigo Testamento está permeado, cheio de tipos, sombras, falando a respeito desse Messias. Então é uma ignorância você colocar Cristo contra as Escrituras, é um absurdo. Meus irmãos, em 2 Timóteo 3,16, a Escritura, Paulo mostra que a Escritura é inspirada por Deus, a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Não é uma palavra comum, é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos mostrar exatamente a salvação que há em Cristo. É interessante que no versículo 15 ela fala que a Escritura as Sagradas Letras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo. E naquela época, o que elas tinham, Lloyd e Eunice, por exemplo, que ensinaram Paulo, que ensinaram Timóteo, era o Antigo Testamento. Ainda assim, o Antigo Testamento está cheio de profecias, sombras, figuras que apontavam para Cristo. Remover a autoridade da palavra de Deus foi o que a serpente tentou fazer no jardim. E nós vimos o que deu, né? Então vamos nessa, meus irmãos. Tirar uma aplicação aqui desse primeiro ponto. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Primeiro, não há salvação em qualquer outro. Nem mesmo o sangue de bodes e carneiros resolviam definitivamente o problema do pecado. Leia Hebreus 10:4. Somente o sacrifício de Cristo, o Cordeiro sem mácula, aquele que satisfez todas as exigências divinas em nosso lugar, que tem poder para pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo foi morto na cruz do Calvário, aplacando a ira de Deus e cancelando nosso escrito de dívida. Charles Spurgeon afirmou corretamente, olha o que ele afirmou: nem todo o sangue de animais mortos nos altares dos judeus poderia dar paz à consciência culpada ou lavar a mancha, mas Cristo, o Cordeiro Celeste, leva todos os nossos pecados, um sacrifício de mais nobre nome e sangue mais rico do que aqueles. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E se você está me ouvindo, mas ainda não se rendeu a Cristo, renda-se agora. Creia somente nele para a salvação. Diga, como alguém disse certa vez, nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Desista de salvar a você mesmo por qualquer outros meios e confie no Senhor Jesus Cristo. Somente o sangue do Cordeiro pode te livrar de terrível condenação. Segundo ponto, sepultamento. 1 Coríntios 15:4, ali na parte B, ele foi sepultado. Cristo de fato morreu, foi sepultado. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele menciona o sepultamento de Jesus, observando que ele foi tratado, que ele foi tirado do lenho e deitado num túmulo, em Atos, no capítulo 13, versículo 29. O apóstolo identifica o batismo do crente com o sepultamento de Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 4. Abra na sua Bíblia aí em casa. Ele vai identificar o sepultamento de Cristo com o batismo do crente. Vamos observar aqui. Romanos 6:4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E em Colossenses capítulo 2, versículo 12, abra aí comigo.
Colossenses 2,12. Diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então o batismo, conforme a nossa confissão de fé de Londres de 1689, é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com ele em sua morte, sepultamento e ressurreição, de sua união com ele, da remissão dos pecados, de sua consagração a Deus através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo morreu, né, foi claro isso, e foi investigado isso, ele foi de fato, né, inclusive ferido depois no seu lado com uma lança, ele foi sepultado verdadeiramente, né? E nós vimos que o apóstolo Paulo relaciona essa morte, sepultamento, com o batismo do crente. Então nós, por exemplo, batistas que batizamos por imersão, entendemos que o batismo representa morte, sepultamento e ressurreição. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados e nascemos de novo para uma nova vida em Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo. Estamos unidos com o Senhor e fazemos parte do povo de Deus. Então nós morremos para o pecado, morremos para uma nova vida, uma velha vida, nascemos de novo para uma nova vida com Cristo, certo? Então é interessante essa relação que nós vemos aqui. É interessante também, meus irmãos, uma outra coisa, no Antigo Testamento, quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Jonas, nós vemos que Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo mostrou que isso era também um sinal. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, no capítulo 12, no versículo 38. Mateus 12, 38. Diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o acontecimento ali de Jonas foi engolido por um grande peixe, também é um sinal que apontava para a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós vemos, eu tenho falado que todo o Antigo Testamento está cheio de sinais e sombras que apontavam para ele. Então nós vamos agora para o nosso terceiro e último ponto, a ressurreição, né? Morte expiatória, sepultamento, ressurreição. Então, o Senhor Jesus Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então vamos falar agora da ressurreição que ocorreu no primeiro dia da semana, no domingo. Que ele foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Gente, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só a gente dar uma olhadinha aqui em Mateus mesmo, no capítulo 16, no versículo 21. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. No Evangelho de João, de maneira semelhante, nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então a Escritura e a própria palavra de Jesus testificavam que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar. No Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 16, no verso 10, tem uma parte que o salmista diz assim, Davi, diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sobre esse salmo, o apóstolo Pedro esclareceu, ele disse o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Isso a gente vê em Atos 2, do 29 ao 32. Aqui, a Bíblia interpretando a Bíblia, né? O apóstolo Pedro interpretando aqui o Salmo de Davi, mostrando que ele apontava exatamente para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, certo? Então, Cristo foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou segundo as Escrituras. Se você continuar estudando o capítulo 15, você vai ver que ele apareceu para Pedro, para os 12, mais de 500 testemunhas o viram. Então a ressurreição de Cristo é algo inegável. Cristo ressuscitou. Assim como os pecados de Adão trouxeram morte aos homens, trouxe morte aos homens, o pecado de Adão trouxe morte aos homens, por meio de Cristo nós temos vida. A ressurreição de Cristo demonstra a ressurreição dos crentes. É o que acontecerá também com os crentes. Para o cristão, a morte não tem a palavra final. Você pode ler em casa 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Então, Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós temos essa certeza, né? Nós temos essa firme, plena esperança da ressurreição dos mortos, né? Se nós morrermos já atualmente, morreu, você já vai estar com o Senhor. O corpo vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus que o deu. Nós já vamos estar com o Senhor, que é plenamente, o que é infinitamente melhor, né? Como Paulo disse, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas na consumação de todas as coisas, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá a ressurreição dos mortos. Nós receberemos o nosso corpo, agora nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, né? Seremos glorificados. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então Cristo, ele é o primeiro, as primícias, né? E ele ressuscitou para a nossa justificação. O reverendo Felipe Fontes, ele publicou corretamente algo sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, agora nesses dias em que se comemora a Páscoa. Ele diz o seguinte: sexta-feira, depois de um julgamento noturno realizado pelo Sinédrio, Jesus é condenado, sem razão, por Roma, entregue aos soldados, é ridicularizado, violentamente agredido e crucificado. Horas depois, morreu. O peso que era sobre mim caiu sobre ele. Louvado seja o Senhor. Sábado, domingo, ainda cedo, as mulheres vão ao sepulcro. A expectativa delas é encontrar um cadáver, mas elas encontram a tumba vazia e recebem a notícia de que serão as primeiras a anunciar: ele ressuscitou, a morte morreu, não há mais condenação, a velha ordem passou, tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Aquele que morreu na sexta-feira foi sepultado
no domingo de manhã, ressuscitou. Morreu na sexta, mas no domingo ele ressuscitou para nossa justificação, para nossa firme esperança. É notável, meus irmãos, que os discípulos de Cristo, desde os primeiros discípulos de Cristo, eles já começaram a passar a se reunir no domingo, que foi o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Como eu falei, é também chamado o primeiro dia da semana. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, esse dia é chamado de o dia do Senhor. Nesse mesmo livro que a gente está lendo, 1 Coríntios, logo na sequência do texto, no capítulo 16, no versículo 2, notamos que Paulo ele dá uma instrução sobre as coletas. Olha o que ele diz. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. A Bíblia de Estudo NAA traz o seguinte comentário sobre esse texto. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, isso significa que é uma expressão judaica para o domingo. E semelhantemente, a expressão é usada nos evangelhos para descrever o dia da semana em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28:1, a gente vai encontrar isso. Marcos 16:2, Lucas 24:1, João 21. Isso mostra que os cristãos se reuniam em culto aos domingos e não aos sábados. Confira Atos 27, Apocalipse 1:10, com o objetivo de reconhecer a importância crucial da ressurreição de Cristo. Simon Kistemaker também complementa, ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, este é o fraseado judaico costumeiro para o que nós chamamos hoje, chamamos de domingo. Mateus 28:1 e paralelos, Atos 27, também Apocalipse 1:10. Na noite do primeiro dia da semana, os cristãos se reuniram para partir o pão, isto é, a ceia do Senhor, Atos 20, capítulo 7. Ou capítulo 20, versículo 7. Os cristãos primitivos comemoravam o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição de Jesus e tinham escolhido esse dia para o culto e comunhão. E também John Gill, concorda. Ele vai dizer o seguinte: a razão de sua fixação no primeiro dia da semana foi porque nesse dia os discípulos de Cristo e as igrejas primitivas se reuniam para a adoração divina, para ouvir a palavra e observar as ordenanças. Ele cita João 20:19, versículo 26 também, e Atos 20, versículo 7. Então, meus irmãos, os cristãos, desde os primórdios, começaram gradualmente a reunir-se no primeiro dia da semana, que foi o dia em que Cristo ressuscitou. Ou seja, os cristãos não celebram a ressurreição de Cristo somente uma vez por ano, conforme o calendário litúrgico. Mas a mensagem do Evangelho faz parte do seu cotidiano e é celebrada todos os domingos. O Evangelho é a mensagem da nossa pregação. E além disso, também trazemos à memória o sacrifício de Cristo quando participamos da ceia, como a nossa confissão de fé atesta. Para a lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação de fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele e para serem um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Cristo consumou a obra que o Pai lhe dera para cumprir. Cristo, nele nós temos a vida eterna, em Cristo nós temos a vida eterna. Essa é a nossa garantia, essa é a garantia da nossa ressurreição dos mortos, da nossa glorificação. Cristo é a nossa firme esperança na vida e na morte. Para nós concluirmos, eu trouxe algumas reflexões. Primeiro, a festa da Páscoa no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele nos livra da morte eterna. Ele é quem nos salva.
Louvado seja Deus. Lembre-se da frase que eu li aqui de Charles Spurgeon: nem todo o sangue de animais mortos nos altares dos judeus podia dar paz à consciência culpada ou lavar a mancha, mas Cristo, o Cordeiro Celeste, leva todos os nossos pecados, um sacrifício de mais nobre nome e sangue mais rico do que aqueles. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo é a nossa Páscoa. Próximo, a morte não tem a palavra final. Cristo ressuscitou dos mortos. Não tema, meu irmão. Se você é um cristão, saiba que mesmo que nós venhamos morrer aqui, temos a certeza da vida eterna com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, da ressurreição dos mortos na consumação de todas as coisas. Como o próprio Paulo afirmou: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Salvador, de nosso Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, do 54b ao 57. Próximo, não celebramos a morte expiatória e ressurreição de Cristo somente uma vez por ano. Não, mas todo domingo e em toda a ceia do Senhor. Próximo, não há outro Salvador como Cristo. Somente Ele é o mediador perfeito. Fora de Cristo só há condenação. Sem o sangue do Cordeiro, nós estaríamos perdidos. Esse é o evangelho que nós temos que anunciar. Cristo é o Salvador. Anuncie para as pessoas aí da sua casa. Não sei se alguém está aí com você, mas fale a respeito de Cristo para os seus amigos, para os seus familiares, para outras pessoas. Esse é o único caminho para a salvação do pecador. O batismo nas águas por imersão representa a nossa união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Somos novas criaturas em Cristo e agora nós devemos andar em novidade de vida. Como você tem andado? Busque viver de modo digno de tão precioso evangelho para a glória de Deus e em gratidão por tão grande salvação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Se você não é um cristão, renda-se agora ao grande Salvador, Jesus Cristo, ao nosso grande Rei. Desista de salvar-se por qualquer outro meio e confie no Senhor. Renda-se ao Senhor enquanto há tempo. Fale como alguém falou certa vez: nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me apego. Não é pelas suas forças, não é pela sua obra, não é por qualquer outro nome, a não ser Jesus Cristo. Crê em Cristo para a sua salvação. E para finalizar, eu gostaria de ler a pergunta e a resposta do Catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Preste atenção. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Que esse seja o seu firme fundamento, meu irmão, na vida e na morte. Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Se nós estamos em Cristo, nós podemos saber que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nada. Nem coronavírus, nem o que for. Se você está em Cristo, você está seguro. Confie no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Ame o Senhor. Viva para a glória de Deus, meu irmão. Firme-se nele, que o sacrifício de Cristo seja lembrado e que você busque cada dia mais glorificar a Deus por tão preciosa salvação e amar aquele que te amou primeiro.
Cristo é a nossa Páscoa. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre nos admoesta. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, por todas as vezes que esquecemos da preciosidade, Senhor, do Evangelho, todas as vezes que deixamos, Senhor, de lado, Senhor, a tua preciosa verdade e ficamos confiando em outras coisas. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a eternidade, a estar com os olhos fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e caminhar com perseverança a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos a combater um bom combate, a terminar a carreira e guardar a fé. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor, o temor, a vencer a ansiedade, a vencer, Senhor, o pecado e a perseverar até o fim para a tua glória. Peço por cada irmão, Senhor, cada amado, querida ovelha, Senhor, que está me ouvindo, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor, que o Senhor venha enchê-los do teu Espírito, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que eles se tornem cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor, e venham te amar acima de tudo, e o teu nome seja glorificado. Tenha misericórdia de nós. Olha, Senhor, para o nosso país, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, difícil. Se for da tua vontade, que possamos em breve, Senhor, estar juntos também, cultuando-te publicamente, Senhor, no dia do Senhor. Ó Pai, em breve, que saudade nós estamos, Senhor, dos nossos irmãos, de estar com eles, Senhor, adorando a Ti. Que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus amigos, meus irmãos. Estou com muita saudade de vocês. Amo vocês, meus amigos, meus irmãos. Grande abraço. Tchau.